No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Em o nome do Todo-Poderoso, o Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, o Senhor Jesus Cristo, seja livre, amiga e amigo ouvinte, aí onde você está. Seja livre, sejam livres, sejam libertos, sejam curados, sejam tocados agora pelo Espírito do Deus vivo, para compreenderem a palavra de Deus, entenderem a vontade de Deus para a sua vida. Porque é isso que a fé viva de Deus nos é emprestada. A fé que você tem aí agora, essa fé que faz você crer em Deus, que faz você acreditar na sua palavra, ela vem do alto, do Espírito do Altíssimo, e ela é emprestada para você, para mim, para cada um de nós, a fim de realizarmos a vontade dele e glorificar o seu nome pelos feitos maravilhosos que se seguirão. Em o nome do Todo-Poderoso, receba esta bênção agora, e quem crê diga amém, e graças a Deus. Eu sou daqueles que sabem que para vencer é preciso lutar. Quanto maior for a luta, será a vitória que Deus vai me dar. Que por questão de justiça o homem só colhe o que ele plantar, e aquele que crê sacrifica o que preciso for. Eu faço parte de um povo valente que não se deixa vencer pelo mal. Eu não dependo da sorte, eu sou universal. Eu sou daqueles que olham pra frente e perseveram até o final. Nas lutas me faço forte, eu sou universal. Eu sou daqueles que sabem que para vencer é preciso lutar. E quanto maior for a luta, será a vitória que Deus vai me dar. Que por questão de justiça o homem só colhe o que ele plantar, e aquele que crê sacrifica o que preciso for. Eu faço parte de um povo valente que não se deixa vencer pelo
Pois é, minha amiga, meu amigo ouvinte, quem crê, conquista aquilo que Deus quer que ele conquista, que Deus deseja que ele conquista. Quem crê. Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Lá em Marcos capítulo 9, versículo 23. Se tu podes crer. Então, você que está me ouvindo nesse momento, você pode crer? Você pode crer? Bispo, eu posso, eu creio. Então tudo é possível para você. Agora, tudo é possível para o que crê, para fazer a vontade de Deus. Não é para fazer a sua própria vontade. Não é possível você fazer todas as coisas, inclusive a sua vontade. Porque se eu tivesse fé para fazer todas as coisas, inclusive a minha vontade, então eu estaria deixando de ser servo de Deus para ser o próprio Deus. Ora, isso não é cabível, não é admissível, não é possível, obviamente, porque a fé, amiga e amigo ouvinte, é uma força, é um poder, é uma autoridade. É a autoridade de Deus. A fé é a autoridade de Deus. Não é do homem. É de Deus. Não é de anjos. É de Deus. Então o Todo-Poderoso empresta a sua autoridade àqueles que o servem. Obviamente, ele não vai emprestar a sua autoridade para as pessoas fazerem a vontade delas. De forma nenhuma. Ele empresta a sua autoridade, o seu poder, para que as pessoas venham fazer a sua vontade. É claro, é óbvio que quando os servos fazem a vontade do Todo-Poderoso, essa vontade, no fundo, vai beneficiar aquela pessoa ou aquelas pessoas que fizeram a vontade de Deus. Porque está escrito, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Como é que nós podemos agradar a Deus? Como é que é possível agradar a Deus? É impossível agradar a Deus sem fé. Portanto, para que eu possa agradar a Deus, eu preciso de ter fé. Mas a fé, quem me empresta é o Espírito Santo. Então, ele me empresta a fé para que eu possa agradá-lo. É isso aí, para fazer a vontade dele, não a minha vontade. Porque a minha vontade nem sempre é a vontade de Deus. Normalmente não é a vontade de Deus. A vontade de Deus está acima de tudo que existe. Acima de tudo. É como o próprio Deus. Então nós não podemos dar uma de Satanás, de Lúcifer, e querer contrariar ou nos rebelar ou desobedecer à vontade daquele que nos deu autoridade, que nos emprestou sua autoridade. Não dá. Então, minha amiga e meu amigo ouvinte, se o próprio Senhor Jesus, na maior aflição da sua vida aqui na terra, na maior aflição que ele passou aqui na terra, ele disse, Pai, passe de mim este cálice. Passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres.
Veja que se o próprio Filho de Deus, aqui na terra, sujeitou a sua vontade à vontade do Pai, ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, ele que era perfeito, ele que foi perfeito, não teve pecado. Se ele submeteu sua vontade à vontade de Deus Pai, como que eu, um mísero homem, venho querer fazer a minha vontade, querer impor a minha vontade? Porém, é isso que tem acontecido. Muitas pessoas têm usado a fé que Deus emprestou para tentar fazer a sua própria vontade. E aí vai se machucar. E aí vai se arrebentar. E aí não vai dar certo. E aí vai sofrer. Então é o caso daquela criatura que se apaixonou, se enfeitiçou por uma outra pessoa que não tinha nada a ver com a fé que ela tinha, que ela estava possuída. Mas mesmo assim, ela quis impor a vontade dela. Ela não queria saber da vontade de Deus. Ela queria fazer a vontade dela. Aí, a sua fé deu acesso àquela pessoa e aquela pessoa veio acabar destruindo a sua vida, inclusive a sua fé. Ora, minha amiga e meu amigo ouvinte, vamos usar um pouquinho a inteligência. Só um pouquinho. Não precisa ser muito, não. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Você acha que Deus, na sua infinita sabedoria, no seu infinito poder, autoridade, santidade, grandeza, vai emprestar o seu poder, a sua autoridade, para pessoas que venham fazer a sua vontade, ao invés de fazer a dele, sabendo que essas pessoas são humanas e sujeitas às falhas, aos erros? É claro que não. É óbvio que não. Você pode até conquistar, você pode até conseguir realizar aquele sonho, entre aspas. Mas aquele sonho será uma maldição na sua vida. Porque você foi para realizar o seu sonho, a sua vontade, não a vontade de Deus, não o sonho de Deus. Poxa, bispo, mas então, para que Deus me empresta a fé? Ele empresta a fé para você conquistar uma vida próspera, abençoada, abundante, mas tudo de acordo com a sua vontade. Bispo, mas como é que eu vou saber que é a vontade de Deus na minha vida? Como é que eu vou saber usar a fé para fazer a vontade de Deus? Eu tenho que saber a vontade dele. Eu tenho que saber. Como é que eu vou fazer uma coisa que eu não sei? Eu preciso saber a vontade dele. Claro, minha amiga, claro. E Deus sabe disso. Ele sabe que você não apenas precisa da fé, da autoridade dele, mas também precisa saber o que vai fazer com essa fé. Então, para você nortear a sua vida, para você dirigir, conduzir a sua vida de acordo com a vontade de Deus, então você vai procurar combinar a sua vontade, ou sujeitar, melhor dizendo, a sua vontade à vontade de Deus, sujeitar a sua vida à vontade de Deus, para que Deus possa fazer a vontade dele na sua vida, então você vai procurar fazer a vontade dele. Como? Então vai ver na Bíblia o que é a vontade de Deus e o que não é a vontade de Deus. Por exemplo, a cura divina. Jesus mandou
que os seus discípulos curassem os enfermos, libertassem as pessoas cativas, libertassem os oprimidos, viciados, as pessoas que estão sofrendo, arrancá-las do fundo do poço. Tudo isso faz parte da vontade de Deus. Então, você pode buscar isso com força, porque Deus é contigo. Isso é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus que você seja doente, enferma. Não é a vontade de Deus que você viva no fundo do poço. Não é a vontade de Deus que você tenha um casamento desgraçado. Não é a vontade de Deus que você viva no sofrimento e na dor dentro de um hospital. Que você coma mal, que você vista mal, que você viva mal, durma mal. Não é a vontade de Deus. Deus quer que você seja uma pessoa que venha representá-lo aqui na terra. Deus quer, minha amiga e meu amigo ouvinte, que você venha usufruir do melhor desta terra. Se você lê lá Deuteronômio capítulo 28, a partir do versículo 1 até o versículo 13, você vai ver as bênçãos que Deus promete para aqueles que obedecem a sua voz, a sua palavra, que fazem a sua vontade. Então, você será colocado como cabeça e não como cauda. Você será colocado como empresário, chefe, ao invés de ser empregado. Você será colocado como uma pessoa com uma vida abundante, uma vida estável, uma saúde de ferro, né? Família, casamento, tudo do bom e do melhor. Mas, o bispo, a pergunta é, eu estou na fé há muitos anos e ainda não consegui realizar o sonho do casamento. Poxa, os dias estão passando, os anos estão passando, e eu estou esperando. Por que Deus não colocou a pessoa certa na minha vida? Por que Ele não me trouxe a pessoa certa? Sabe por quê, minha amiga, meu amigo ouvinte? Porque você tem duvidado. Não, bispo, eu não duvido, eu creio. Não, você tem duvidado. Tanto é que você vive ansiosa. Você vive ansiosa. A ansiedade tem tomado conta de você. Então, como é que pode funcionar a ansiedade com a fé? Pode combinar a ansiedade e a fé juntas? Podem se casar a fé e a ansiedade? De jeito nenhum. Ou você crê ou você não crê. Ou você crê ou você não crê. Ora, bolas, eu vou dizer para você uma coisa. Eu me converti com 18 para 19 anos e eu queria me casar. Eu também queria me casar. Eu não tinha condições, mas eu queria me casar. Mas Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe o que é melhor para mim. Ele sabe da pessoa que vai se encaixar perfeitamente comigo. Então, o que ele faz? Ele prepara essa pessoa. De repente, essa pessoa certa para mim precisa de libertação, essa pessoa precisa ser curada, essa pessoa precisa ter a sua alma curada, convertida. Então, aquela pessoa que Deus escolheu para mim está sendo preparada. Eu não sei disso. Eu penso que a pessoa que Deus preparou para mim é aquela menina bonita que eu vi, que encheu os meus olhos. E eu logo me enamorei, me apaixonei, etc. Não, não é isso. Deus está preparando a pessoa que Ele quer que faça par comigo por toda a vida. Então eu tenho que orar e aguardar que Ele prepare essa pessoa e me traga
até a mim. Pois bem, eu me converti com 18 para 19 anos, dei muitas cabeçadas, dei cabeçada por tudo quanto é lado, mas eu queria fazer a vontade dele, eu esperei. Como eu queria fazer a vontade dele de fato e de verdade, eu esperei, porque eu poderia até depois me casar rapidinho, como eu falei ontem. Então, o que aconteceu? Eu fui casar com quase 27 anos. Quase 27 anos. Você verifica, minha amiga, meu amigo ouvinte. Eu tive que esperar 8 anos, quase 9 anos. Mas eu esperei, eu confiei. E Deus, quando tinha a pessoa certa, preparada para mim, por exemplo, a Esther era noiva de um rapaz. Quer dizer, ela estava comprometida. Então, Deus tinha que esperar ela estar preparada para me trazer. Assim também é o marido que você quer, minha amiga, meu amigo ouvinte, você que quer uma esposa, pode ter certeza, Deus tem preparado a pessoa certa para você. Quando ele fez Adão, ele logo fez a Eva. E disse, não é bom que o homem esteja só. Ele sabe que não é bom você estar só. Ele sabe disso. Ele sabe melhor do que você. Agora, se você quer fazer a vontade dele, você tem que colocar essa necessidade, esse pedido, essa súplica diante dele, apresentar esse pedido diante dele. Ó Deus, faça a tua vontade, envia a pessoa certa para mim. Eu espero. Então, a partir daquele momento que você faz oração e coloca-se à disposição de Deus e submete à espera para ele preparar a pessoa para você, então você não se preocupa mais. Você vai cuidar da sua vida, você vai trabalhar, você vai lutar, você vai vencer, você vai se tornar uma pessoa, um profissional competente, você vai, enfim, lutar para se preparar o seu enxoval para a pessoa que Deus vai mandar para você. Isso se chama fé inteligente, que não tem nada a ver com ansiedade, que não tem nada a ver com a dúvida. Minha amiga, meu amigo ouvinte, use a sua inteligência, a sua fé com inteligência. A fé que faz possível o impossível, a fé que torna possível o que é impossível, ela só pode e deve ser feita de acordo com a vontade de Deus. Isso é ter fé inteligente. É ter fé inteligente. Porque Jesus disse, se tu podes crer, quer dizer, se você pode crer no sentido de esperar, se você pode esperar, se você pode orar, esperar e deixar de lado a ansiedade, sem ficar dando ouvidos para fulana, beltrano, cicrano, que vem e pergunta, e aí, você já arranjou um trouxa para se casar? Não dê ouvidos a essas pessoas, porque elas são do mal, elas vêm para jogar cal, elas vêm para destruir a sua fé. Não dê ouvidos a essas pessoas. Procure evitá-las, para não ouvi-las falando besteira. Então vem aquele parente, aquele ente querido, às vezes até o pai, até a mãe. E aí, você já arranjou alguém? Está namorando alguém? Quando é que você vai casar? Minha amiga, meu amigo, procure viver no seu mundinho de fé e não se deixar levar pelo que o mundo apresenta, as dúvidas que o diabo joga através de parentes e até de entes muito queridos. Seja sábia, seja sábio. Se tu podes crer, quer dizer, se você pode esperar, se você pode esperar em Deus, se você pode esperar que Deus venha fazer a vontade dele, ou melhor, se você pode esperar que ele, Deus, prepare a pessoa para você, então você pode ter certeza, pode durar 1 ano, 2 anos, não importa o tempo. Se Deus tomou posse daquele pedido seu, então pode crer que
isso vai acontecer. Não importa a sua idade, cedo ou tarde você vai encontrar a pessoa certa que vai fazer de você uma pessoa feliz. E quando você encontrá-la, cada minuto, cada segundo da sua vida com ela vai ser uma vida intensa, intensa de felicidade. Vai compensar todo o tempo que você aparentemente perdeu, mas não perdeu. Você vai conquistar. Então, amiga e amigo ouvinte, a fé elimina as dúvidas, elimina as ansiedades, elimina aquela preocupação, aquele medo de não casar. Por exemplo, você fica com medo de não casar, fica com medo de ficar solteiro. Isso é o quê? Isso é ansiedade, isso é dúvida. Por isso Jesus disse, se você pode crer, você pode crer? Você pode crer? Diga a verdade. Você pode crer? Então tudo é possível para você. Está escrito. Marcos capítulo 9 e versículo 23. Vamos ouvir testemunhos agora de pessoas que tomaram atitudes erradas por conta, por exemplo, de uma fé enferma. Porém, elas recuperaram. Elas deram a volta por cima. E hoje estão aí para contar o testemunho. Vamos ouvir. Meu nome é Thalita, tenho 32 anos e cheguei na igreja através da minha mãe, com os problemas familiares, alcoolismo. E aqui eu aprendi a usar minha fé. Comecei a fazer as correntes na igreja, a ser fiel no dízimo, né? E eu fui aprendendo a como ser fiel a Deus, né? Agradar a Deus em todos os sentidos na minha vida. E eu buscava a cada dia se aproximar de Deus, né? Jejuando, orando, né? Na Bíblia, né? Conforme eu fui alimentando a minha fé, eu fui conquistando também. Tendo uma fé forte dentro de mim, né? Conquistei o meu casamento, o meu emprego, né, a minha família, meus pais, né, abençoados também. Então foi uma coisa assim que foi mudando dentro de mim. Cada vez mais eu me sentia mais forte. Devido a um problema que eu tive, né, no meu casamento, na minha vida financeira, eu comecei a desanimar na fé. Não orava mais, não jejuava, não buscava Deus como deveria, né? Então isso foi me enfraquecendo. Foi me dando, assim, desânimo, não era mais constante nas minhas correntes, na igreja, né? Então isso foi me afastando de Deus. A infidelidade no dízimo, né? Comecei a ter maus olhos, né? Com o dízimo, uma hora eu dava, outra hora não. Minha fé, meu espírito já estava enfermo, né? Não tinha mais vontade de buscar Deus. Então os problemas, eles estavam me consumindo. Então foi quando eu me afastei mesmo da igreja. Eu fiquei 4 anos afastada da igreja. E eu vivi literalmente um inferno dentro da minha casa, porque veio os problemas, né? Veio as brigas, os problemas financeiros, aí a angústia também. Comecei a ser uma pessoa muito triste, muito nervosa, deprimida, não saía muito de casa, só ficava em casa. Então isso foi me acabando, não tinha vontade para nada. Tinha um vazio dentro da minha alma, que era terrível, assim, um vazio que, não sei, eu pensava assim comigo, por que eu existia? Por que eu estava ali? De uma fé enferma, eu morri espiritualmente. O orgulho, ele sempre falava mais alto dentro de mim, né? Das minhas vontades, né? Então ele me deixava cega espiritualmente. Então eu morri ali na enfermidade mesmo da minha alma, porque ele não deixava eu enxergar o que eu estava precisando, né? Através de um convite, né, de uma pessoa, eu fui na igreja novamente e desde então, daquele dia que eu fui, eu peguei firme, né? Eu vi que realmente que eu precisava de Deus. Foi um encontro assim com Deus novamente, né? Então entrou a alegria dentro de mim, a angústia, a tristeza, o nervosismo, ele saiu, né? Então tudo mudou. Comecei a ser fiel a Deus novamente no dízimo, né? Comecei a orar, a jejuar, a ler, a meditar mais na Bíblia, né? E aí o meu casamento foi restaurado, a minha família toda foi restaurada. Minha vida financeira, né? Não teve mais desemprego, consegui um emprego bom. É totalmente diferente, né? Tem a alegria, tem
o prazer de estar com meu marido, com a minha família. E tudo isso aconteceu depois que eu tratei a minha fé. A minha alma foi restaurada completamente. Hoje a alegria é completa porque Deus está dentro de mim habitando e Ele curou a minha fé. Pois é, você verifica, quando a pessoa está com a fé enferma, cedo ou tarde ela vai cair. Cedo ou tarde ela vai se arrebentar. Ainda que ela tenha conquistado mundos e fundos com Deus no passado, ela vai perder. Vai perder porque a fé é assim. Você sabe que a fé tem os seus segredos e mistérios. A fé é assim. Se pela fé você conquista, pela dúvida você perde o que conquistou. Então, para você manter-se na conquista, para você estabelecer a sua conquista, você tem que manter a sua fé em dia. Você tem que manter a sua fé limpa, pura, cristalina. E quando você tem a sua fé pura, cristalina, saudável, eu duvido que você deixe de honrar a Deus com os seus dízimos. Duvido. Por exemplo, os dízimos mostram, provam para nós mesmos se somos fiéis ou não a Deus, se a nossa fé está ou não saudável. Porque quando a pessoa enfraquece na fé, a primeira coisa que ela faz é tocar nos dízimos. Quer dizer, tocar nas primícias de Deus. E a coisa é tão forte, minha amiga, é tão forte. Quando a gente fala a respeito dos dízimos ou das primícias, a gente tem que temer e tremer. Porque Deus, o Todo-Poderoso, diz na sua palavra, Ele diz assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, que a casa do tesouro ficava no templo que Salomão ergueu, porque o templo era o trono de Deus. Então as pessoas traziam as primícias e colocavam lá na casa do tesouro, quer dizer, a casa do tesouro junto do templo. Porque ali estava Deus, representado pelo templo. Então Deus fala, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E depois, fazei prova de mim. Veja que Deus não fala assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro e depois fazei prova da minha palavra. Não, ele diz, e depois fazei prova de mim. Quer dizer, Deus colocou a sua autoridade, a sua divindade, a sua santidade, a sua justiça. Ele coloca ali a sua própria vida, a sua própria existência. Fazei prova da minha existência, do meu poder, da minha autoridade. Diz o Senhor dos Exércitos. Fazei prova de mim nisto, quer dizer, nos dízimos e nas ofertas. Então, quando a pessoa enfraquece na fé, a primeira coisa que ela faz é deixar de ser dizimista. Ela toca no dízimo. E aí a coisa pega de fato e de verdade. Porque quando se toca no dízimo, você está tocando na autoridade de Deus. Você está tirando a autoridade de Deus da sua vida. Porque os dízimos representam a autoridade de Deus. Quando eu toco no dízimo, se eu tocar no dízimo, eu estou tocando no que é de Deus. Eu não podia tocar naquilo porque aquilo não é meu. Aquilo é de Deus. Então, é óbvio que não é que Deus vá me amaldiçoar se eu tocar nos dízimos, não. Não é isso não, minha amiga, meu amigo. Deus não amaldiçoa ninguém. Mas o diabo sabe. Quem desobedece a Deus, obviamente está obedecendo a Satanás.
Então o Satanás passa a ter direito sobre aquele seu obediente servo. É assim que funciona. Se eu sou servo de Deus, eu sou fiel a Ele. E o diabo não tem direito de tocar na minha vida. Pelo contrário, ele foge de mim. Mas se eu não estou sendo fiel a Deus, não estou servindo ao altar, então eu estou automaticamente servindo ao outro senhor, o senhor deste mundo, o diabo. Então ele, por causa de eu servi-lo, ele passa a ter autoridade sobre a minha vida e ele passa então a me amaldiçoar, a me desgraçar a vida. Então as coisas começam a dar para trás. Tudo começa a dar para trás. Porque eu estou nada mais, nada menos do que tocando na autoridade divina. Ele é o Senhor. O dízimo representa que o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, é o meu Senhor. E eu estou honrando o meu Senhor, devolvendo ao meu Senhor o que é dele. É dele, não é de mais ninguém, é só dele. É exclusivamente dele. Ele me emprestou 100% e quer que eu devolva as primícias do que me deu. É assim que eu considero. Então, minha amiga e meu amigo ouvinte, aprenda a manter a sua fé em dia, saudável, e procurar sempre fazer a vontade de Deus. Porque quando a fé está saudável, a pessoa quer fazer a vontade de Deus. Ah, não tenho dúvida disso. Por isso que Deus não permitiu que eu casasse com uma jovem qualquer. Por isso que Ele preparou a Esther para mim. Porque Ele viu a minha sinceridade em querer fazer a vontade dEle. Então, minha amiga, só acontece isso, obviamente, às pessoas que são fiéis, leais, que têm o Espírito Santo. Duvido que alguém que tenha o Espírito Santo seja infiel a Deus. Duvido que uma pessoa que tem o Espírito Santo toque nas primícias de Deus. Duvido. Porque ela tem aquela consciência e ela não fica em paz se ela tocar naquilo que não é dela. É como o ladrão. O ladrão, ele rouba, ele toca naquilo que não é dele. Por isso se constitui o ladrão. E o próprio Deus fala, vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? Ainda tem a cara de pau de perguntar, em que te roubamos? Aí ele fala nos dízimos e nas ofertas. Minha amiga, meu amigo, leia Malaquias capítulo 3, versículo 10, com carinho, com cuidado. Especialmente na Bíblia Fiel. Na Bíblia Fiel tem um relato mais, digamos assim, próximo aos textos originais. Você vai ver como Deus fala, fazei prova de mim nisto. Fazei prova de mim nisto. Nós vamos falar mais a respeito disso nos próximos programas. Mas vamos ouvir um testemunho agora de pessoa que recebeu o Espírito Santo. Olha só a diferença que aconteceu na vida dessa pessoa. Meu nome é Raquel Macedo, eu tenho 33 anos. Eu cheguei à Igreja Universal do Reino de Deus aos 5 anos de idade através dos meus pais. Meu pai estava desenganado pelos médicos, estava no alcoolismo, onde a minha mãe ouviu uma programação da igreja na rádio e ela foi conhecer. Então eu cresci na igreja e os acompanhei até os meus 19 anos, que foi a fase que eu estava na faculdade. Eu conheci um rapaz e não estava tão firmada, né, no que eu aprendi ao longo do meu desenvolvimento, da minha infância e da minha adolescência, enquanto frequentava a igreja, e acabei me deixando levar pela situação e por um relacionamento fora, né, que não era nos mesmos padrões da fé, e acabei abrindo mão da minha vida com Deus. Nesse período que eu saí da igreja, eu sofri bastante,
Foi lá que eu descobri que havia um vazio realmente dentro de mim, que eu era uma pessoa triste, depressiva, cheia de complexos. Passei a beber, saía escondido, frequentava baladas. Tudo aquilo que não fazia parte da minha vida começou a fazer parte. E de uma maneira destrutiva, porque ao mesmo tempo que eu estava junto com várias pessoas, os supostos amigos, quando eu estava na minha casa, no meu quarto, eu chorava, não tinha sentido a minha vida. E mesmo assim eu ainda resisti, mesmo sabendo qual era o caminho. E houve um dia que eu saí para uma balada com os amigos e bebemos muito e eu acabei tendo um coma alcoólico. E quem me recebeu assim foi a minha mãe. E quando eu acordei eu tive muita vergonha dela, porque se não é bonito ver um homem alcoolizado, muito menos uma mulher. Naquele dia eu dei um basta nessa situação que já se arrastava por 3 anos. E foi onde eu decidi, e às 18 horas eu voltei para a Igreja Universal no culto de domingo. Depois daquele culto a minha vida já se tornou ali diferente, porque eu já voltei para casa mais leve, já percebi que eu tinha uma direção para a minha vida e de como tudo seria diferente. Desde então, eu comecei a frequentar as reuniões de quarta-feira, do domingo, e fui me fortalecendo, fui obedecendo a direção que os homens de Deus passavam no altar. A minha vida foi se transformando, eu fui tirando da minha vida tudo aquilo que me fazia mal, buscando e querendo conhecer mais de Deus e querendo saber mais do Espírito Santo. Houve um momento em que eu pude recebê-lo e ali eu tive um encontro com Deus em uma das reuniões e desde então a minha vida se tornou diferente, porque eu recebi paz, tudo aquilo que antes era luta com muita dificuldade, havia uma certeza de que eu ia vencer aquela situação, que eu ia conseguir, levando em consideração que lá atrás eu saí da presença de Deus porque eu não o conhecia, eu ainda não havia tido um encontro com Ele. A partir desse momento que eu tive esse encontro com Deus, eu percebi que é daí que vem a força para que a gente venha se manter nos caminhos dEle, para que a gente venha se manter fiel a Ele e Ele fiel a nós. Desde esse dia, a minha vida tem sido diferente. Eu tenho força para poder lutar, para guerrear nas dificuldades do dia a dia, saber que eu vou vencer, que eu vou passar por aquilo, que é momentâneo, porque antes desse encontro com Deus, tudo eu via com medo, tinha dúvidas, e hoje não há esse medo, não há dúvida, há uma certeza, né? O Espírito Santo é isso, ele traz essa certeza, ele traz essa confiança dentro da gente. E é inexplicável, né? A presença do Espírito Santo é algo que nos enche de paz, de alegria. Ele preenche a gente de todas as maneiras. Nós não dependemos de algo exterior para fazer a gente feliz. Nós somos felizes todos os dias. O Espírito Santo é o meu consolador. Ele tem sido o meu refúgio todos os dias. E eu sou grata a Ele. Meu nome é Leandro Alegrance, eu tenho 29 anos. E eu comecei a frequentar a Igreja Universal aos 6 anos de idade, junto com a minha mãe. Durante alguns anos eu permaneci na igreja, aprendi tudo o que era certo, o que era errado, continuei, me aprofundei nas coisas de Deus, aprendi sobre a palavra de Deus, porém eu ainda não tinha um encontro com Ele. Aos 20 anos, mais ou menos, eu perdi meu pai. Quando eu perdi meu pai, isso foi um baque muito grande para mim. E eu me senti sem rumo, eu me senti desorientado. E eu comecei a olhar para as coisas do mundo, comecei a ver o brilho do mundo. Eu era triste, eu era angustiado, eu passei a ter perturbações, eu via vultos, eu ouvia vozes. Eu sofri bastante nessa fase, pelo fato de ter perdido aquele que era a minha força,
O meu pai ele me passava muita força, ele me dava muitos conselhos e eu perdi toda a minha base. Um pouco mais à frente, a minha mãe ficou doente. E quando ela adoeceu, aquele filme começou a passar todo de novo na minha cabeça. Eu já havia perdido meu pai e estava prestes a perder minha mãe. Só que a minha mãe, ela sempre foi uma pessoa de muita fé. Uma pessoa que sempre buscou a Deus. E mesmo no momento de dor, no momento de dificuldade, ela permaneceu firme. Quando a minha mãe faleceu, eu estava do lado dela no hospital. Quando ela morreu, a mesma tristeza que eu senti quando meu pai havia morrido, eu não senti com a minha mãe. Pelo contrário, eu senti uma paz. Isso me despertou uma curiosidade. Eu queria entender o que aconteceu com ela, o porquê, mesmo no momento de dor, mesmo no momento de luta, ela se preocupava em cuidar da minha alma e em falar assim: filho, volta para a igreja, filho, deixa a vida que você está levando e volta a buscar a Deus. E foi aí que eu recebi um convite. A minha esposa ainda estava na igreja e ela me convidou: vamos para a igreja comigo? E eu fui. E a partir daquele dia eu não saí mais. E a partir daquele momento, eu comecei a, digamos, tentar me apegar novamente. Não foi fácil. Não foi algo assim que eu consegui do dia para a noite. Foram pelo menos uns 6 meses até eu, digamos, deixar a vida errada que eu levava e passar a caminhar de acordo com aquilo que eu já tinha aprendido e aquilo que eu estava aprendendo a partir do momento que eu voltei. Desde então, fui buscando. Eu tive meu encontro com Deus, eu entendi que eu precisava buscar o Espírito Santo, encontrá-lo. Então eu fui buscando às quartas-feiras, aos domingos, tudo que o pastor falava, eu fazia, tudo que era orientado, eu procurava fazer da melhor maneira possível. E foi então que eu encontrei o Senhor Jesus, que eu recebi o Espírito Santo. E a partir desse momento tudo mudou. Porque hoje eu sei que eu tenho Ele. Porque independente da luta que eu estou passando, independente da situação, pode estar o mundo uma guerra, mas eu estou feliz, eu estou bem. Eu tenho problemas como qualquer pessoa, eu tenho dificuldades como qualquer pessoa. Porém, pelo fato de eu ter o Espírito Santo junto comigo, eu tenho condições e tenho facilidade para me livrar dos problemas. Hoje eu tenho paz, hoje eu tenho alegria a todo momento. Hoje eu tenho um casamento feliz, tenho certeza que o mesmo que a minha mãe tinha, eu tenho. Ela foi um grande exemplo para mim, e mesmo no leito de morte ela me fez entender, de alguma forma, que o que faltava para mim era o Espírito Santo. A primeira vez que eu deixei a igreja, eu deixei pelo fato de não ter o Espírito Santo, eu não tive forças para permanecer. Quando eu sofri o primeiro baque, que foi a morte do meu pai, eu não tinha condições de permanecer, porque eu não tinha o Espírito Santo, eu não tinha estrutura. Agora, a partir do momento que eu entendi, busquei e recebi o Espírito Santo, eu passei a ter essa estrutura. Eu passei a ter tudo o que me faltava. Nada, não existe nesse mundo uma palavra que possa descrever, explicar o quanto é importante, o quanto essa felicidade é grande dentro da gente. Graças a Deus. Você está vendo, minha amiga, meu amigo ouvinte? Essas pessoas receberam o Espírito Santo. Veja a forma como elas falam. Veja a expressão delas. Veja as palavras que elas pronunciam. Você pode sentir o Espírito de Deus nelas. Sabe quem recebe o Espírito Santo tem os olhos com um brilho diferente. O semblante é como o semblante de Moisés quando teve com Deus, que iluminava, irradiava. Sabe? Quando a pessoa tem o Espírito Santo, as suas palavras têm sabor, tem sabor. Os ouvidos provam as palavras, como o paladar prova a comida. Então, quando a pessoa fala, a pessoa que recebeu o Espírito Santo fala,
as suas palavras são doces, são azeitadas, digamos assim, ungidas. Agora, quando a pessoa não tem o Espírito Santo, você pode imaginar, não é? Você pode imaginar como a coisa fica. Por isso que há muitas guerras, muitas brigas entre casais, justamente por isso, porque não tem o Espírito Santo, então você pode imaginar palavrão, impropérios, etc, etc, brigas, e, enfim. Mas, pelo menos você está entendendo, você está descobrindo que o Espírito de Deus quer morar na vida daqueles que se entregam para fazer a vontade dele. Nós vamos ficando por aqui, amanhã estaremos de volta neste horário, nesta emissora. E se você quer receber o Espírito Santo, venha na primeira reunião de domingo, em qualquer igreja universal do Reino de Deus. Venha em jejum se for possível, tá bom? Deus abençoe a todos e até amanhã neste horário, nesta emissora. Um dia em Berseba saiu, partindo para Moriá, um velho levando o menino calado a pensar. Ninguém conhecia o mistério, seguiam só os passos seus, mas eles sabiam que o velho era amigo de Deus. O dia caía e então paravam para descansar, e na madrugada seguinte voltavam a andar. O velho Abraão, sem temer, sabendo que Deus grande é, seguia ao encontro de Deus para provar sua fé. 3 dias passaram e então ali conseguiram chegar no certo lugar onde a fé ele iria provar. Os servos ficaram e assim, levando o menino ele foi, deixando a certeza que os dois voltariam depois. Isaque seguia na frente, formoso até no caminhar. Quem sabe Abraão nessa hora começou a chorar. Isaque perguntou: meu pai, cadê o cordeiro, onde está? Meu filho, cordeiro para si, Deus proverá. Meu filho, cordeiro para si, Deus proverá. Proverá, proverá. Meu filho, cordeiro para si, Deus proverá. O velho Abraão preparou com todo cuidado o altar, colocando a lenha em ordem para o fogo pegar. Pegou o menino e amarrou, deitou sobre o altar então. Estava bastante afiada uma arma na mão. O velho Abraão, pela fé, do plano de Deus não fugiu. Estava disposto a cumprir o que Deus lhe pediu. Mas com ele o anjo bradou: não faças nada ao filho seu, porquanto agora eu sei que temes a Deus. Proverá, proverá. Eu sei que a vitória para mim Deus proverá.
narrar.